Irmãos, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, ao aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e se disponibilizando a viver nos caminhos do Senhor de maneira que agrade a Deus, nasce em si, espontaneamente da parte de Deus, dentro dessa pessoa, um sentimento imenso, uma vontade de orar, de jejuar, de meditar nas Escrituras. Um sentimento profundo de querer mais conhecer a Deus e querer se aproximar das coisas de Deus. Esse sentimento, ele é chamado, quando você inicia a sua fé, ele é chamado de o primeiro amor. O primeiro amor, ele é aquilo que nós, como crentes, nos faz brilhar. Ele é o que nos torna perfeitos em espírito diante de Deus. É aquilo que nos faz buscar e desejar cada vez mais, Aleluia, e nos Jesus. impulsionando a viver de conformidade com a vontade de Deus. É o que nos impulsiona a se comportar de conformidade com a vontade de Deus. É aquilo que nos faz viver como sacrifício vivo, santo e agradável perante Deus, que é o que Paulo disse em Romanos 12:1. E todo aquele que se diz ser servo de Deus, todo aquele que se diz ser crente, todo aquele que se diz buscar a Deus, ele deve ter o primeiro amor. Quem não tem o primeiro amor em si, esse, espiritualmente, ele está morto. E a falta de vigilância de Éfeso fez com que eles perdessem o primeiro amor, porque eles procuraram mais em vigiar a sua aparência exterior, para zelar por ela, para guardar ela, para a preservar, do que preservar em si o primeiro amor. Eles buscaram mais a preservar a sua imagem perante os homens, do que preservar a sua imagem interior perante Deus. Que é o que nós devemos fazer todos os santos dias, é preservar mais a nossa imagem interior perante Deus, do que a nossa imagem exterior perante os homens. Glória a Deus. Como eu disse, a falta de vigilância de Éfeso fez ela começar a tropeçar, e os seus tropeços fizeram com que ela perdesse o primeiro amor, e se esquecesse e abandonasse o primeiro amor. Éfeso tropeçou priorizando as obras. Éfeso tropeçou preocupando-se mais com a aparência exterior do que com a aparência interior. Éfeso tropeçou esquecendo-se dos escritos e dos ensinos de seu pai na fé, o apóstolo Paulo, em que ele diz, escrevendo aos Efésios, estejam enraizados no amor. Eles foram tropeçando por falta de vigilância, eles foram errando e tropeçando e foram perdendo aos poucos e se esquecendo do primeiro amor. Porque toda a falta de vigilância, ela nos leva a tropeçar. Toda a falta de vigilância, ela nos leva a pecar. Toda a falta de desejo por Deus, toda a falta de vigilância nos leva-nos a tropeçar e se a esquecer de Deus, como Saul. Éfeso foi uma igreja que começou bem, trabalhando, se esforçando e buscando a expansão cada vez mais do reino de Deus, mas foi tropeçando, se esquecendo-se do primeiro amor e deixando as primeiras práticas espirituais para realizar as práticas físicas. Saul começou bem. Em 1 Samuel 10, após ser ungido rei, ele começou o rei como um rei humilde, um rei obediente, um rei demonstrando totalmente uma sinceridade. Mas por falta de vigilância, ele deu lugar à ambição, tropeçou em suas desobediências e perdeu a presença de Deus. Alegoricamente falando, ele perdeu o primeiro amor. Salomão também começou seu reinado bem, com obediência e humildade, prometendo nenhum tipo de inclinação à idolatria. Mas por causa da falta de vigilância, ele deixou com que as suas mulheres lhe pervertessem o coração para que ele se dasse à idolatria. Salomão foi aos poucos, por causa de sua falta de vigilância e por causa dos seus tropeços, desobedecendo a Deus e perdeu a presença. E alegoricamente falando, ele perdeu o primeiro amor. Todos esses dois reis perderam a presença, perderam o primeiro amor por falta de vigilância. Porque aquilo que nós devemos ter em nós